Olá, esse tutorial tem o objetivo de trazer informações sobre a estrutura de precificação da plataforma de orçamentos online. Primeiramente, vai ser feita uma explicação de como é organizada essa estrutura de preços, para que você possa também entender como a sua precificação pode entrar na configuração do sistema e configurar isso de forma correta para que você tenha um sistema calculando os preços dos seus clientes corretamente. Então, vamos começar com o primeiro passo, que é a compreensão da classificação primária. Nós vamos passar por alguns elementos que fazem parte dessa estrutura de precificação, tá? E a gente começa com a apresentação da classificação primária. Precisa entender como todos esses elementos vão interagir entre si, todos esses itens, né, da estrutura de precificação vão funcionar para montar a estrutura mais adequada para a nossa empresa, tá? Então, a classificação primária ela é um elemento que foi elaborado para dividir, fazer algumas grandes divisões aí de tabelas de preços distintas, né? Porque a gente tem tabelas de preços para algumas coisas que não são aplicáveis para outras, né? Então a gente optou por colocar uma classificação primária para separar essas coisas, né? Nesse exemplo que está na tela aqui, nós podemos ver, né, alguns itens que tem na classificação primária: sofá ou poltrona, outro elemento é o colchão, outro elemento travesseiro ou almofada. São itens diferentes que eu posso fazer a higienização de estofados, por exemplo. Tá? Então, o que acontece? No momento que eu seleciono sofá ou poltrona, eu vou ter alguns itens de tabela de preço ali, por exemplo, sofá, né, ou poltrona. A poltrona vai ser de um lugar só, mas sofá pode ser de 2, 3, 4, 5 lugares. Tá? Já o colchão não tem essa mesma classificação do sofá e da poltrona, né? Então ele vai ter tamanhos provavelmente diferentes: solteiro, né? Casal, meio casal, queen, tá? Então ele pode ter classes diferentes ali dentro, tá? E é por isso que é importante, neste caso, utilizar as classificações primárias, porque ela vai fazer essa divisão toda para organizar melhor as tabelas de preço e dizer: olha, isso aqui da tabela de preço corresponde só a itens que estão dentro dessa classificação primária aqui. Tá? Então essa higienização de estofado é um dos exemplos. Tá? No momento que o cliente seleciona sofá e poltrona, ele só vai ver serviços que são possíveis de ser feitos no sofá e poltrona, não vai ver coisas que podem ser feitas no colchão. Tá? Então ele vai selecionando essas opções e vai delimitando o que é que pode aparecer para ele posteriormente nos itens de tabela de preço, etc. Ou então, nesse caso aqui, né, eu posso ter tabelas diferentes para atender residência, estabelecimento comercial em geral e estabelecimento de alimentação. Tá? Isso é um caso real, né? Tem alguns segmentos que trabalham prestando serviços em locais que podem ser casas ou estabelecimentos comerciais, tá? E talvez para eles seja interessante fazer essa divisão entre residência e estabelecimento comercial, e talvez até abrir um pouco mais os tipos de estabelecimento comercial ali, né? Então pode-se cadastrar duas ou mais classificações primárias para diferenciar isso. Se eu quiser, posso cadastrar várias mesmo, 10, sei lá, 15 classificações primárias diferentes. O que é interessante é tomar cuidado com isso, tá? Para não deixar complexo demais, porque a gente tem que lembrar que é o nosso cliente que vai manipular esse sistema sozinho na hora de fazer o orçamento. Então isso tem que ficar bem claro para ele, né? O que é essa divisão, aonde que ele vai se enquadrar. Então tem que, inclusive, usar uma linguagem às vezes menos técnica e mais parecida com o que o meu cliente fala, tá? Aqui um outro exemplo, né? Se eu trabalho com buffet ou decoração de festa, eu poderia fazer algumas divisões que diferenciam os tipos de festa, como festa de casamento, de 15 anos, de formatura, de batizado, primeira comunhão e assim por diante, né? Então eu faço a divisão desses tipos, né, de serviço que eu presto, e aí dentro deles eu tenho tabelas de preço específicas para cada um.
tá? Isso é classificação primária. Eu posso optar também por não trabalhar com classificação primária. Por exemplo, eu trabalho com festa em geral, não interessa qual é o tipo, eu já tenho uma tabela que serve para todos os tipos de festa, então não quero trabalhar com classificação primária. Tudo bem, não tem problema. É só suprimir esse item nas configurações do sistema, tá? Eu vou mostrar depois aonde que se faz isso, tá? E dessa forma o sistema vai ocultar todas as configurações de classificação primária, inclusive na hora de perguntar para o cliente para fazer o orçamento, tá? São situações em que não tem muita diferenciação entre perfis de tabela de preços, como eu falei antes, não separo por tipo de festa, é a festa em geral, né? Então não faz sentido eu ter várias classificações primárias, né? Se é uma tabela de preço só, então eu opto por não utilizar a classificação primária, tá? E o sistema vai ocultar isso de todo mundo, então, que vai utilizar o sistema tanto no lado do cliente quanto no lado da empresa. Bom, mais ou menos a ideia é essa aqui, tá? Eu tenho a classificação primária, eu posso ter N classificações primárias, né? Não é uma divisão binária, eu posso ter diversos tipos de classificação primária. Aqui no lado direito tem uma breve explicaçãozinha também sobre isso. Se quiser dar uma olhadinha, pode pausar o vídeo e olhar com um pouquinho mais de calma, mas é mais ou menos o que a gente já falou anteriormente, tá? O passo 2, compreensão das formas de precificação do sistema. Tá? É importante entender que o sistema foi feito baseado basicamente em duas formas de calcular preço. Tá? Uma delas é uma precificação tabelada, onde eu vou ter um item lá, né? E várias possibilidades para aquele item, como eu falei antes, o sofá. Então eu posso ter o sofá de 2 lugares, de 3 lugares, de 4 lugares, e cada um desses itens poderia ter um preço então associado a ele, para eu fazer a higienização do estofado daquele sofá. Tá? No momento que o cliente seleciona um desses itens, sofá de 2 lugares, o sistema vai lá no banco de dados e procura qual é o preço que eu cobro para sofá de 2 lugares. O preço é esse, então esse preço é o que vai ser colocado no orçamento do cliente. Basicamente uma tabela de preços mesmo. Tá? E depois o que eu chamei de precificação por unidade de medida. Tá? O preço tem correlação com alguma unidade de medida, como área, peso, volume ou contagens em geral. Se fosse uma festa, como a gente falou antes, poderia ser o número de pessoas. Tá? E aí eu posso pegar, né, e até fazer divisões de pessoas adultas, crianças, enfim. Tá? A grande diferença da tabelada e da precificação por unidade de medida é que na tabelada o cliente vai se deparar com um menuzinho drop-down, que a gente chama, né, que é aquele que ele clica no lado direito e abre uma lista de possibilidades que ele pode escolher uma delas. Tá? Como essa lista já vem com os elementos pré-determinados, elementos pré-determinados, vamos subentender que são os itens que eu mesmo cadastrei. Né? Então, eu, no momento que eu estava montando a tabela de preços, eu cadastrei itens e esses itens, então, vão ser pré-determinados, porque eu já cadastrei eles, e são as únicas opções que o meu cliente pode selecionar. Então, se ele tiver ali uma situação, né? Por exemplo, se for metro quadrado, né? E eu selecionar ali e fizer algumas fazer um cadastro onde vai ficar pré-determinados alguns itens, tá? Eu corro o risco, nesse caso, de não gerar um item que tenha a metragem quadrada exata do meu cliente, tá? Então, nesse caso, a gente colocou esse item de baixo, que é a precificação por unidade de medida, tá? Porque daí o cliente pode botar exatamente o valor que interessa para ele, e aí o sistema vai procurar dentro daquele valor qual a faixa, né? Porque eu vou cadastrar daí no meu sistema faixas de unidades de medida, né? Então, se for por metro quadrado, eu posso dizer assim, de 0 a 10 metros quadrados cobra tanto, de 11 a 20 metros quadrados cobra tanto, de 21 a 30 metros quadrados cobra tanto, né? E aí, geralmente, a gente vai cobrar isso por, nesse caso, metro quadrado, tá? Então, ele vai pegar de 0 a 10 metros quadrados, cobra tanto por metro quadrado, tá? Ou estabeleça um valor mínimo para ser cobrado, tá? A mesma coisa, de 11 a 20 metros quadrados, cobra tanto por metro quadrado, tá?
e posso estabelecer também em cada faixa, posso estabelecer também um valor mínimo para ser cobrado. Tá? Caso o valor por metro quadrado não bata o valor mínimo, o sistema vai pegar o valor mínimo sempre. Tá bem? Essa questão da unidade de medida, a gente pode utilizar o que eu quiser ali, tá? Então pode ser número de pessoas, se eu estou trabalhando com um buffet de festa, pode ser uma área, né? Então metros quadrados de pátio ou de alguma outra coisa, metros quadrados de área total, tá? Pode ser um peso de um determinado item, um volume, né? Então podem ser diversas coisas que eu posso utilizar aqui, mas a grande diferença entre a precificação tabelada e a precificação por unidade de medida é essa, né? Na precificação por unidade de medida, o cliente vai entrar com um valor num campo que ele vai poder botar qualquer valor, tá? E na precificação tabelada, ele vai escolher entre coisas que eu já cadastrei, qual a que está mais condizente com a realidade dele, certo? Então, alguns exemplos de precificação tabelada, né? Se eu for fazer um serviço em uma casa, e o preço varia conforme o tamanho da casa. Então eu posso fazer uma correlação com o número de dormitórios que tem na casa, porque daí dá para ter uma ideia mais ou menos do tamanho da casa, né? E aí eu coloco ali casa 1 dormitório, casa 2 dormitórios, casa 3 dormitórios. O cliente vai abrir o menu drop-down ali, aquele campo, certo? Quando ele clicar no lado direito vão aparecer essas três opções, ele vai selecionar uma delas, tá? Então essa é a precificação tabelada. No momento que o cliente escolher uma dessas opções, o sistema vai lá no banco de dados, puxa o valor e coloca no orçamento, tá? Para um serviço de higienização de estofados, por exemplo, o preço iria variar conforme o tamanho de sofá, que a gente já usou, né, o exemplo antes. Então, poltrona, sofá de 2 lugares, sofá de 3 lugares, seriam as opções que vão aparecer para o cliente, tá? E ele vai escolher qual a opção que condiz com a realidade dele, né? E aí, mesma coisa, o sistema vai lá no banco de dados, vai procurar qual é o valor daquela opção ali e vai colocar no orçamento do cliente, tá? E aí a grande questão que a gente estava falando antes, né? Talvez não tenha poucas possibilidades como o número de dormitórios de uma casa para cada tipo de serviço, né? Então eu posso estar trabalhando com um serviço que eu posso estar utilizando número de metros de alguma coisa, né? Então o cara pode ter uma coisa de 2 metros, como ele pode ter uma coisa de 250 metros, né? Ou pode ser 10 metros e meio, ou alguma coisa assim, tá? Então são números que não são exatos, né? Desde o momento que eu estou estabelecendo a tabela de preços, pode variar bastante, tá? É claro que nesse caso eu posso usar a tabela de preços dizendo assim, olha, se for de 0 a 15 metros quadrados, o preço que eu vou cobrar é esse, né? Se for, e aí essas opções que a gente teria aqui, ó, poltrona, sofá 2 lugares, sofá 3 lugares, eu teria que trocar pelas opções. De tanto a tantos metros quadrados, de tanto a tantos metros quadrados, de tanto a tantos metros quadrados, tá? Seriam as opções que apareceriam aqui, tá? Mas se eu não quiser fazer essas faixas dentro de uma tabela de preço assim, eu posso pedir então que o cliente alimente esse valor que ele vai ser utilizado para precificar, tá? E aí eu cadastro faixas, né? Então, e preços relacionados com elas, né? Então, nesse exemplo aqui, se você faz buffet para festas, ao invés de definir faixas para sua tabela, que nem a gente colocou antes, até 50 pessoas, até 100 pessoas, até 200 pessoas, mais de 200 pessoas, pode ser mais prático eu só perguntar para o cliente quantas pessoas vão aparecer na festa, tá? E com base nisso ele tenta encaixar numa faixa e pega o valor que está relacionado com aquela faixa, tá? Então, isso depende muito da forma que você quiser fazer, tá? Na verdade dá para fazer das duas formas, tá? Mas vai ter uma que provavelmente você acha mais prática, tá? Então, ao invés de um campo em que ele seleciona alguma coisa, ele vai digitar um número, tá? Como no exemplo do número de pessoas, ele poderia digitar 80, né? E o sistema iria encaixar na precificação de até 100 pessoas, cobrando valor unitário referente a essa faixa. Por exemplo, se até 50 pessoas você cobrar R$ 10 por pessoa e até 100 pessoas você cobrar R$ 8 por pessoa, o sistema irá encaixar o número digitado pelo cliente, nesse exemplo que a gente está usando 80, né?
na faixa correspondente que vai até 100 pessoas. E aí ele vai calcular o valor, multiplicando 80 pessoas por R$8, que é o valor que é cobrado por pessoa nessa faixa de pessoas, né, que vão participar da festa. Tá? Então é dessa forma que ele calcula na precificação por unidade de medida. Tá? Basicamente, se o cliente for selecionar características pré-determinadas por você, usa a tabela de preço. Se o cliente for digitar um valor, usa a precificação por unidade de medida. Né? Então a regra geral é essa, tá? E é o que vai simplificar a tomada de decisão de quando usar uma e quando usar outra. O passo 3, compreender a taxa de deslocamento também, tá? Então a taxa de deslocamento ela pode ser utilizada, não é obrigatória, tá? Então daqui a pouco eu tenho uma empresa que faz manutenção em equipamentos, né? Só que esses equipamentos o cliente traz na minha empresa para eu fazer manutenção, né? Celular, por exemplo, tá? Então eu posso fazer algumas tabelas ali, tá? Se não há necessidade de cobrar a taxa de deslocamento, simplesmente ignora essa parte, né? Só seria interessante adicionar cidades que geralmente, né, estão os clientes que a gente costuma atender, porque daí o cliente for fazer uma busca pela cidade, e se for uma cidade vizinha sua, né, talvez seja interessante que você apareça. Então é interessante colocar as cidades que, né, estão os clientes que, a maior parte pelo menos, né, dos clientes que costumam atender. Tá? Num campo que existe dentro das cidades cadastradas, né, é base de deslocamento. Tá? Essa base de deslocamento é o que vai ser utilizado para calcular a taxa de deslocamento, certo? Eu posso usar várias coisas dentro dessa base de deslocamento, posso colocar até o próprio valor que eu cobraria para atender aquela cidade, tá? Mas eu montei isso de uma forma que fique bem prático para fazer reajustes nisso, né? Porque imagina que começou a subir o preço da gasolina e a gente tem que aumentar a taxa de deslocamento. Se eu colocar o valor simplesmente em cada cidade, tá? Eu vou ter que alterar todas as cidades depois, né? Se eu tiver que subir esse valor, tá? Utilizando a base de deslocamento com algum outro critério que seja proporcional a esse deslocamento, tá? Como, por exemplo, a quilometragem de distância entre uma cidade e a outra, eu posso pegar o multiplicador que a gente utiliza ali, depois eu vou mostrar para vocês onde é que alimenta, tá? Mas eu pego o multiplicador que seria, por exemplo, quanto eu cobro por quilômetro de deslocamento, tá? E multiplicaria então essa base de deslocamento, que é a quantidade de quilômetros, pela minha taxa por quilômetro, que é esse multiplicador, tá? Importante é se dar conta de que se existe uma distância de 50 quilômetros entre uma cidade e outra, né, eu provavelmente vou ter o deslocamento de ida e deslocamento de volta, tá? Então eu não vou cobrar só 50 quilômetros, eu vou cobrar 100 quilômetros, que é 50 de ida, 50 de volta, que é o que está nesse exemplo aqui que, né, foi colocado no slide seguinte. Então, se as cidades têm 50 quilômetros de distância, coloca o número 100, que é ida e volta, tá? E aí eu tenho um multiplicador, que eu vou mostrar para vocês depois aonde que está, tá? Que vocês podem configurar. Se eu tiver 2,50 nesse multiplicador, significa que, né, se eu estou usando a quilometragem na base de deslocamento, ele vai multiplicar essa base de deslocamento por esse multiplicador. Então, nesse caso, ele vai pegar a base de deslocamento, que é 100, e vai multiplicar por 2,50. Então, imagina aqui, ó, 50 quilômetros de distância, certo? Só que é ida e volta, então eu coloco 100 no campo base de deslocamento daquela cidade. Tá? Se eu tiver 2,50 no multiplicador, ele vai pegar esses 100 km, vai multiplicar por 2,50, vai dar uma taxa de deslocamento de R$250. Tá? Dessa forma fica muito fácil reajustar as taxas de deslocamento, porque se em algum momento eu quiser alterar este valor aqui, basta eu trocar o multiplicador, eu não preciso ficar alterando as taxas de todas as cidades, né? Porque eu já tenho o quilômetro lá, o que eu tenho que reajustar é a taxa por quilômetro que eu estou cobrando, certo? Então poderia trocar, por exemplo, esse multiplicador de 2,50 para R$3,
e aí com isso eu reajusto automaticamente todas as taxas de deslocamento de todas as cidades. Tá? Aqui um parênteses importante, tá? Pode surgir alguma situação assim. Caso você tenha uma cidade muito grande, você pode dividir ela em duas ou mais, né? Então no cadastro de cidade coloca lá, por exemplo, Porto Alegre Zona Norte e Porto Alegre Zona Sul, tá? E coloca diferentes bases de deslocamento para cada uma, tá? Usa isso com cuidado, sempre vendo como é que teu cliente está se comportando também na hora de selecionar isso, tá? Porque para o cliente pode não estar bem claro se ele faz parte da Zona Norte ou Zona Sul, ele pode estar em algum lugar no meio do caminho e ficar com um pouco de dificuldade de escolher se ele vai colocar um ou outro, tá? Então é bom, se for fazer isso, ir acompanhando como é que os clientes vão se comportar na utilização disso, tá? E o passo 4, né, compreender a estrutura dos tipos de serviço. Cada serviço que você cadastrar estará atrelado a uma classificação primária, que a gente já falou antes da classificação primária, mas eu vou ter esse serviço que eu estou cadastrando, ele obrigatoriamente tem que estar atrelado a uma classificação primária, e ele vai pertencer só àquela classificação primária. Por exemplo, serviço de higienização de estofado no sofá. Então, eu tenho esse serviço atrelado a essa classificação primária. Né? Se eu tiver serviço de higienização de estofado no colchão também e tiver uma classificação primária colchão, eu tenho que criar um novo serviço também no colchão de higienização de estofado. Tá? Então, dessa forma, só vão aparecer os serviços que estão relacionados com aquele perfil de classificação primária. Certo? Cada tipo de serviço poderá ter uma forma de precificação ou uma mescla deles. Eu posso utilizar só um deles, como por exemplo tabela de preço, que eu falei antes, ou eu posso misturar, né, e fazer uma soma desses tipos de cobrança, né, de orçamentação. Tá? Caso você escolha uma mescla das formas de precificação, o sistema vai somar os preços de cada forma de precificação. Né? Então vamos ver aqui. Cada serviço tem as seguintes opções de precificação. A primeira delas, taxa fixa. Né? Taxa fixa é um valor fixo que eu posso estipular ali, que eu vou dizer, cara, todos os serviços que... A taxa fixa é um valor que eu posso estipular no sistema, que ele é fixo para tudo, tá? Então não tem como especificar para X ou Y serviços, tá? Mas ele vai valer para todos daí, que eu posso dizer assim, todos os serviços que eu for orçar, eles vão incluir essa taxa fixa. Eu não sou obrigado a incluir a taxa fixa em todas, eu posso especificar a taxa fixa vale para esse serviço e para aquele outro, né? Não para todos. Tá? Então eu especifico isso na verdade por serviço. Cada serviço que eu for fazer, eu vou dizer para ele se inclui a taxa fixa. Tá? E aí ele vai utilizar aquela taxa fixa geral que tem, né, cadastrada nas configurações do sistema. Tá? Se você quiser inserir uma taxa de entrega do motoboy, por exemplo, pode ser a situação de colocar aqui. Né? Então, coloca a taxa do motoboy na taxa fixa aqui e cobra a taxa fixa naquele serviço. Tá? Se isso não tiver já incluído, né, na precificação dos outros elementos. Então, daqui a pouco, para o serviço que está querendo prestar, já incluir a taxa de entrega dentro do cálculo do preço tabelado, por exemplo. Né? Então, não preciso colocar a taxa fixa. Né? Posso simplesmente desconsiderar a taxa fixa. Tá? Ou deixo ela zerada, ou eu não marco ela nos serviços. Tá? Tabela de preços, que a gente falou antes, né? Então o cliente vai selecionar de uma lista pré-definida qual o enquadramento e o sistema vai buscar o preço daquele enquadramento no banco de dados, certo? Depois, valores por unidade de medida, também já falamos, o cliente vai digitar um valor e o sistema vai definir o preço com base nesse valor digitado, pesquisando o valor disso dentro das faixas que foram cadastradas, tá? E a taxa de deslocamento também, que a gente acabou de ver, né? Então habilita isso no serviço se você quiser que o sistema calcule a taxa para esse serviço. Né? Então eu posso dizer só esse serviço, tenho 5 serviços que eu presto, só esse aqui eu cobro taxa de deslocamento por alguma razão. Eu desmarco a taxa de deslocamento nos outros e marco só naquele que é para ser cobrado. Tá? E tem um último elemento que foi inserido também, tá? Que é a questão do orçamento presencial.
Às vezes eu não consigo fazer o orçamento de forma online de todos os meus serviços, tá? E eu coloquei então essa opção aqui do orçamento presencial, porque talvez, mesmo não podendo fazer ele de forma online, né, as empresas podem querer que o serviço apareça ali na orçamentação, tá? Para que o cliente saiba que a empresa presta o serviço. Mas o que acontece nesse fluxo do processo? Se eu marcar orçamento presencial, o cliente não vai receber o orçamento na hora, tá? E vai ser o orçamento, ele vai ficar com status de pendente, para que o pessoal interno da empresa consiga enxergar que precisa ainda resolver alguma coisa referente àquele orçamento. Então, o cliente talvez tenha selecionado 3 tipos de serviço num orçamento, tá? E um deles estava configurado para ser realizado presencialmente. Ser realizado presencialmente pode ser tanto eu ter que ir lá no cliente para calcular, né, para ver o que é importante para calcular o preço, tá? Ou o cliente trazer alguma coisa até mim para eu avaliar e poder dar um preço para ele, né? Mas a questão tem que ser presencialmente, não dá para fazer 100% online, tá? Então, se houver algum dos serviços, um ou mais serviços dentro do orçamento que precisa ser presencial, né? E o cliente não vai receber o orçamento na hora, tá? Ou ele pode receber, mas dizendo, olha, esse serviço aqui que está destacado não está incluído nesse valor, tá? E de qualquer forma ele não vai poder dar o aceite no serviço, né, no orçamento, porque tem algum preço ali que está pendente ainda, tá? Então ele é encaminhado para uma outra página depois, que vai dizer para ele que ele deve aguardar o contato, então, para dar continuidade na orçamentação, tá? E o status desse orçamento no sistema vai ficar como pendente para que o pessoal possa verificar e analisar, né? E trazer um valor para fazer o fechamento desse serviço, tá? Esses itens todos, né, são 5 itens, certo? Na verdade são 4, tá? Porque o orçamento presencial ele exclui os outros. No momento que eu escolho o orçamento presencial, eu não posso marcar nenhum dos outros, tá? Porque não faz sentido, né? Se eu não posso fazer o orçamento online, não estabeleço nenhuma forma de cálculo também para ele, tá? Senão fica confuso. Então, o orçamento presencial só pode ser habilitado se as outras opções estiverem desabilitadas. E vice-versa também, né? Se eu habilitar qualquer opção, eu habilitei tabela de preço, aí o orçamento presencial não pode ser habilitado, tá? Agora, os outros itens todos ali, fora o orçamento presencial, tá? Podem ser habilitados isoladamente. Eu quero trabalhar só com a tabela de preço. Legal, tá? Habilita só a tabela de preço. Eu preciso trabalhar com a taxa fixa e a tabela de preço e a taxa de deslocamento. Legal, habilita esses itens que tu vai precisar, tá? Um exemplo que você poderia precisar combinar o uso de diferentes tipos de precificação. É importante a gente falar sobre isso para ficar bem claro que dá para fazer, tá? Digamos que o serviço em questão é um tratamento na residência no qual serão pulverizadas a área interna e o pátio de uma casa, tá? Aí eu vou utilizar o que? A tabela de preço, onde o cliente vai selecionar o tamanho da casa pelo número de dormitórios, que fica muito mais fácil de ele fazer isso, né? Pelo número de dormitórios. E depois os valores por unidade de medida, tá? Então o cliente vai informar o tamanho do pátio em metros quadrados. Então num elemento na tabela de preço eu estou pegando o tamanho da casa, tá? E no outro elemento por unidade de medida eu estou pegando o tamanho do pátio, certo? O que o sistema vai fazer? No momento que eu tenho um serviço que tem esses dois itens que estão habilitados, o sistema vai somar esses dois valores e calcular o valor total, tá? Vai somar isso aí tudo e vai dar o valor total como orçamento para o cliente. De uma forma geral, eu vou ter então a classificação primária, essa estrutura toda de precificação, né? Então eu vou ter a classificação primária, posso ter uma ou mais classificações primárias, tá? Se eu tiver uma só, ou se eu escolher que eu não quero trabalhar com a classificação primária, essa parte vai ficar transparente para os usuários do sistema, tanto da empresa quanto para quem está fazendo o orçamento, e ele começa a selecionar a partir daqui do tipo de serviço, tá? Se eu escolhi a classificação primária, cadastrei algumas classificações primárias, então vai ter algumas classificações primárias aqui.
e eu atrelo a cada uma delas um tipo de serviço, um ou mais tipos de serviço para cada classificação primária. Tá? Dentro do tipo de serviço, então eu habilito quais esses elementos eu quero trabalhar para fazer a precificação. Tá? Sendo que em cada tipo de serviço também eu posso ter vários itens de tabela de preço, né? Como eu falei antes, sofá de 2 lugares, de 3 lugares, de 4 lugares, né? Então cada um deles é um item da tabela de preços e vai ter um valor associado com ele. Valores por unidade de medida, a mesma coisa, né? Então eu vou ter diferentes faixas lá e eu vou tentar enquadrar o valor que o meu cliente digitar dentro de uma dessas faixas para calcular o valor por unidade de medida. E a taxa de deslocamento também, né? Que a gente já explicou o funcionamento antes, certo? Então cada tipo de serviço tem a opção de ser trabalhado com todos esses itens aqui dentro da precificação, certo? Então a gente vê que são elementos que vão se abrindo, né? Eu tenho uma ou várias classificações primárias, cada uma dessas classificações primárias pode ter um ou vários tipos de serviço, cada tipo de serviço pode ter um ou vários itens de tabela de preço, um ou várias faixas de unidade de medida que vão ser utilizadas, né? E várias opções de taxa de deslocamento conforme a cidade também que vai ser selecionada. Eu vou mostrar agora a configuração disso dentro do sistema, né? Agora que já foi compreendido assim de forma bastante satisfatória a estrutura disso, como as coisas se relacionam dentro para calcular os valores, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que se faz essa configuração desses itens dentro do sistema. Então eu estou aqui no sistema já na parte de configurações, tá? Aqui o endereço quantosai.com.br/settings com o seu usuário logado, tá? Na aba preços, tá? A gente já fez tutorial dos outros itens todos anteriores, tá? E agora a gente vai trabalhar com a questão do preço, certo? Tem algumas orientações iniciais aqui, mas basicamente o que eu vou ter que fazer? Valor da taxa fixa, não vou trabalhar, posso deixar zerado, tá? Eu vou trabalhar em alguns serviços com, por exemplo, R$50, tá? Você vai utilizar a classificação primária, sim ou não? Se eu vou utilizar, deixo sim aqui e vou ter que cadastrar as classificações primárias, tá? Se eu não for utilizar, eu simplesmente ponho não aqui. Pode ver que ele some aqui embaixo a classificação primária, mas nós vamos utilizar a classificação primária aqui, tá? Salvo as configurações, que ele vai precisar rodar alguns scripts aqui para fazer configurações, dependendo do que eu configurei ali em cima, tá? E aí a gente passa para a classificação primária, certo? Primeira questão, né, que é importante a gente reparar, é que a pergunta que é feita para a classificação primária ela pode variar, porque se for o exemplo que eu usei da higienização de estofados, a pergunta é que tipo de estofado você quer higienizar, certo? Mas se for uma festa, né, um buffet de festa, que tipo de festa que você irá fazer, que é o que está no exemplo aqui, né, que a gente estava utilizando já nos tutoriais anteriores, certo? Se for um serviço de banho e tosa em cachorro, por exemplo, né, posso perguntar qual é o porte do cachorro, né, porte do animal, tipo de animal também, pode ser um gato, pode ser um cachorro às vezes, né, então eu posso ter classificações primárias que vão fazer essas divisões todas, tá? Então essa pergunta aqui pode variar também. Então é importante eu definir o que eu vou utilizar na classificação primária, tá? E com base nessa classificação primária, então eu vou estabelecer o tipo de pergunta que eu vou fazer aqui, tá? Vamos utilizar a questão da higienização do estofado, tá? Porque daí eu vou cadastrar aqui conforme esse exemplo. Então, que tipo de estofado você precisa higienizar? Tá? Então tá feita aqui a pergunta. Essa pergunta vai aparecer lá na página de orçamento para perguntar para o cliente no momento que ele for fazer a seleção da classificação primária, certo? Então aqui na classificação primária ela abre sem nenhum item, né?
E aí eu vou colocar aqui a ordem, na verdade ele já preenche automático, tá? Vocês podem passar direto só para a descrição aqui da classificação primária, até 200 caracteres, podem escrever qualquer coisa, tá? Vocês podem escrever qualquer coisa aqui dentro desse item de classificação primária, tá? E aqui nesse caso vamos colocar então aqui sofá, poltrona, como a gente estava vendo no exemplo anterior, né? Cadastrei. Então apareceu aqui, ó, um sofá, poltrona, ativo sim, aqui se eu quiser apagar. E já me abriu aqui, o próximo item vai ter o número 2, tá? E eu vou colocar aqui, por exemplo, colchão. Certo? Eu vou cadastrar só esses dois, porque a ideia é só mostrar como é que funciona, tá? E aí depois eu vou mostrar, né, a ramificação que vem do colchão também, tá? Uma coisa interessante de ver aqui é que à medida que eu for cadastrando, ele vai aumentando essa ordem na numeração, ele vai colocando a ordem na mesma ordem que eu estou cadastrando. Mas se eu quiser trocar essa ordem, eu posso vir aqui e trocar esse número aqui. Então o 2 eu vou trocar para 1, tá? E o 1 aqui eu vou trocar para 2, certo? Então pode ver aqui que ele inverteu a ordem, tá? Vou inverter de novo para vocês verem. Então o 2 eu vou trocar para 1. Aqui tem que cuidar que no momento que eu troquei o sofá de novo para 1, ele reorganizou isso, tá? E o sofá ficou de novo na frente do colchão. Então o colchão que vai ser 2, eu vou deixar aqui. Esta aqui é a ordem que vai aparecer para o cliente dentro do menu, tá? Então eu posso pegar, se eu quiser, colocar as classificações primárias que tem maior procura primeiro, eu posso ordenar isso da forma que eu quiser, tá? Ah, Fabiano, eu tenho um item ali que eu vou passar um tempo sem prestar esse tipo de serviço, né? E aí eu tenho que excluir, então eu nem recomendo muito ficar excluindo toda hora, tá? Coisas, principalmente se ela depois vai voltar a ser utilizada, tá? Porque no momento que eu excluo, eu não tenho como reaproveitar na hora que eu vou trabalhar com aquilo de novo, certo? Então eu teria que fazer tudo de novo. Se é uma coisa que vai ficar um tempo sem uso, né, um serviço ou alguma classificação primária, nesse caso que vai ficar um tempo sem uso, então a gente altera aqui, ó, o ativo de sim para não. No momento que eu coloquei ativo não, ele não vai aparecer mais para o meu cliente, tá? Ele continua aparecendo para mim aqui, eu não preciso me preocupar com ele agora, tá? Mas em algum momento futuro, se eu precisar reativar ele, tá? Simplesmente eu venho aqui e coloco sim, ele vai voltar a aparecer e vai ter todos os outros itens configurados como tinha sido configurado antes, tá? Então aqui eu cadastrei duas classificações primárias, é o suficiente para a gente utilizar no exemplo, tá? E aí a gente vem aqui para os tipos de serviço, né? A gente pegar a figura que a gente tinha agora há pouco, né, na apresentação que eu fiz para vocês no finalzinho, mostrava a classificação primária, ela pode ter, cada classificação primária pode ter vários tipos de serviços associados, tá? Lembrando que se eu tiver o mesmo serviço, tanto para colchão como para o sofá, tá? Eu preciso cadastrar duas vezes ele, tá? Porque eles vão ser tabelas de preços diferentes, tá? Então eu preciso considerar como se fossem dois serviços. Ou então eu poderia pegar e fazer a classificação primária, o tipo de serviço, tá? Higienização de estofados, tá? E claro que daí eu prestaria outros tipos de serviço. E aí dentro de tabela de preço eu pegaria sofá de um lugar, sofá de dois lugares, colchão, não sei o que, tá? Mas eu acredito que fica mais organizado dessa forma. Pego o tipo de material que eu vou fazer o trabalho e aí depois eu cadastro serviços aqui. Fica um pouco redundante porque eu tenho que cadastrar mais de uma vez o serviço, tá? Mas eu acredito que fica mais organizado. Então, configurar o tipo de serviço, cliquei ali, ele vai abrir numa outra janela, os tipos de serviço, tá?
E aqui, obviamente, eu não tenho nenhum tipo de serviço ainda, porque eu não cadastrei nada, mas eu escolho a classificação primária aqui, sofá ou poltrona, e aí eu começo a cadastrar o novo tipo de serviço, tá? Então, sofá, poltrona, e aí eu digo aqui, higienização de estofado, por exemplo. Tá? Aqui eu posso colocar uma descrição, tá? Eu vou colocar aqui só para mostrar depois para vocês como é que fica. Descrição do serviço de higienização de estofado para sofá e poltrona. É claro que vocês não escreveriam isso no serviço de vocês, né? Na descrição do serviço de vocês. Vocês colocariam uma breve explicação de o que consiste aquele serviço, porque o cliente vai poder olhar essa explicação caso ele tenha dúvida de o que escolher, tá? E aqui eu digo se ele vai usar taxa fixa, tá? Se ele vai usar valor por unidade de medida, tabela de preço, taxa de deslocamento, ou se precisa ser orçado pessoalmente. Podem reparar, ó, no momento que eu escolho precisa ser orçado pessoalmente, que eu falei antes, eu não consigo mais marcar as outras opções. Tá? Fica impossível de eu marcar as outras. Porque se precisa ser orçado pessoalmente, não adianta eu estabelecer outros tipos de precificação aqui. Tá? E a mesma coisa, se eu escolher qualquer opção aqui, eu já não consigo marcar precisa ser orçado pessoalmente. Tá? Então eu escolho aqui, por exemplo, a tabela de preço, tá? E não vou usar a taxa de deslocamento, né? Porque eu não tenho agora interesse de mostrar isso aí para vocês, tá? Mas eu já expliquei o funcionamento, tá? O que aconteceria? Qualquer uma delas aqui, se eu marcasse todas, o sistema vai agora somar a taxa fixa com o valor da tabela de preço relacionado com o que o cliente escolheu, com o valor por unidade de medida também, que ele vai pedir informação para o cliente, vai classificar lá numa faixa, vai ver o valor, tá? E a taxa de deslocamento. Então ele somaria todos esses valores aqui para dar um preço para o cliente, tá? Eu vou usar aqui, nesse caso, só a tabela de preço, tá? E aqui a ordem sequencial é a ordem deste serviço. Então, higienização de estofado é o serviço que vai ser realizado no sofá ou poltrona, tá? Então, cadastrar novo serviço. Está cadastrado aqui já. Higienização de estofado para sofá e poltrona. Sim, se eu mudar aqui para colchão, ó, não tem nada cadastrado ainda. Muda para sofá e poltrona, já tem esse aqui. Tá? Vamos pegar aqui e cadastrar um novo serviço. E eu vou colocar diferente só para escolher aqui. Vou colocar a mesma coisa, higienização de colchão. Vou botar aqui para ficar diferente, tá? Então, higienização de colchão. Aqui colocaria uma descrição. Higienização, colchão. Lembrando que isso aqui o objetivo seria colocar uma explicação que o meu cliente, de repente, possa olhar e tirar uma dúvida e dizer, é isso aqui que eu tenho que escolher, né? É esse serviço que eu quero. Nesse caso aqui, eu vou usar o valor por unidade de medida para vocês verem também como é que se cadastra, tá? A ordem sequencial 1 e eu vou cadastrar só esses dois tipos de serviço aqui, tá? Esse para sofá, esse para colchão, higienização de colchão, e esse para sofá e poltrona. Vou colocar mais um tipo de serviço aqui no sofá só para mostrar para vocês como é que fica, tá? Então vamos botar aqui impermeabilização de estofados. Aqui eu coloco só uma observação ali, tá? E aqui eu vou colocar tabela de preço, tá?
Então tá aqui já os dois serviços do sofá e um serviço do colchão, tá? Terminei de cadastrar os serviços e configurar. Vocês notem que isso aqui, esses itens aqui eu posso mudar aqui, ó. Não preciso entrar no cadastro dele desse item para mudar, né? Então eu posso marcar aqui que ele já vai tomar efeito, tá? Mas se eu quiser acessar aquela tela da configuração completa, eu só clico aqui e ele vai abrir, tá? Então tá aqui a configuração completa se eu quiser alterar, certo? Mesma coisa aqui na classificação primária, né? Então eu posso deixar o item ativo ou não. Então esse serviço aqui, eu posso botar ele como não ativo, ele não vai aparecer daí para o cliente selecionar, tá? Beleza, vou fechar essa janela então, porque eu já cadastrei esse tipo de serviço. Aí eu preciso cadastrar a tabela de preço relacionada com aquele serviço ali. Então, sofá e poltrona, qual o tipo de serviço? Higienização de estofado, tá? Então, vamos colocar o primeiro item aqui da tabela de preço. Então, vamos botar poltrona, né? Que seria o equivalente a um sofá de um lugar, tá? Vou botar aqui R$600. Estou botando valores bem aleatórios aqui, elevados, só para servir de exemplo, tá? Então, poltrona, sofá de 2 lugares, o valor é 850. Sofá de 3 lugares, R$1.000. Cadastrar mais um. Sofá de 4 lugares, 1.500. Tá? Adicionei aqui os itens todos, né, que eu gostaria. Eu cadastrei um item, por exemplo, cadastrei sofá 2 lugares, depois cadastrei sofá de 4 lugares e ficou fora da ordem, depois eu lembrei que tinha 3 lugares e aí eu coloquei, ficou fora da ordem. É só alterar esse númerozinho do início aqui que ele altera a ordem também, tá? Essa aqui é a mesma ordem que vai aparecer para o meu cliente selecionar. Eles vão aparecer exatamente nesta ordem aqui, tá? Beleza, então sofá e poltrona, higienização de estofado já foi cadastrado. Impermeabilização, ó, não tem nada de tabela de preço, então a gente tem que incluir, tá? Vamos incluir aqui, vou botar assim, até 2 lugares, até 3 lugares, vou botar. Eu vou cobrar R$800. Depois até 5 lugares, 1.700. Adicionar, tá? Então eu vou ter 2 faixas aqui só para impermeabilização e eu tenho as 4 faixas para higienização, tá? Posso fazer isso como eu quiser, tá? Porque são serviços diferentes, eles não têm uma relação direta. São serviços diferentes, eles não têm obrigatoriedade de utilizar exatamente as mesmas classificações aqui na descrição, tá? Então, já foi sofá e poltrona, vamos ver aqui o colchão, ó. Colchão, por que não aparece aqui? Porque eu não tenho um serviço, deixa eu ver aqui. Colchão. Eu tenho um serviço, mas ele não usa tabela de preço, ó. Tá? Então ele não vai me abrir lá a higienização de colchão dentro da tabela de preço, porque eu estou dizendo, cara, não, esse aqui não tem tabela de preço, certo? Então aqui, por isso que na hora que eu peguei aqui tabela de preço, selecionei colchão, ele não aparece nada no serviço aqui, porque o único serviço que tem cadastrado, que eu abri aqui e mostrei, ó, que é a higienização de colchão, a precificação dele não está por tabela de preço, está por valor por unidade de medida, certo? Então eu tenho que cadastrar um outro tipo de tabela aqui para ele que não é tabela de preço, tá? Para
cadastrar essa unidade de medida, então, tá? Eu vou definir, primeiro defino aqui a unidade de interesse, tá? Então, nesse caso aqui do colchão, eu perguntaria, né, alguma coisa relacionada ao tamanho do colchão, né? Ou a altura do colchão, alguma coisa desse tipo, tá? Talvez não seja o melhor exemplo, porque o colchão, de fato, seria melhor eu colocar em tabela de preço, tá? Vamos fazer aqui quantos metros quadrados tem de superfície superior tem o colchão, que é talvez uma coisa um pouco mais simples da gente pensar aqui, certo? Então eu vou botar aqui qual é a unidade. Metros quadrados de superfície superior. Sempre lembrando que é importantíssimo a gente utilizar um critério que o cliente também tenha facilidade para poder nos informar, nos dar a informação correta, tá? Então tem que escolher um critério que para ele fique simples dele entender o que é que está sendo pedido, tá? Então talvez isso aqui seja um bom exemplo de uma coisa que está meio difícil, que talvez nem todo mundo vá saber o que é, tá? Mas a gente tem que tentar definir as coisas de uma forma que seja fácil para o cliente, tá? Então, qual é a pergunta que vai ser exibida aos clientes? Se eu vou utilizar metro quadrado de superfície superior do colchão, eu pergunto assim: quantos metros quadrados, ou escrevo, né, metros quadrados, tem a superfície superior do colchão, certo? E aí, metros quadrados de superfície superior vai ser a minha unidade de medida aqui. Então vamos cadastrar, tá? Tá aqui a pergunta já e a unidade de medida, se está ativa ou não, tá? Como eu vou utilizar só essa, eu vou cadastrar só isso. Se tiverem mais coisas para cadastrar, podem cadastrar mais coisas aqui, mas eu vou dizer em cada item que eu for utilizar isso, tá? Eu vou dizer qual é a unidade de medida que eu for utilizar e ele já sabe então que vai ser aquela pergunta ali, tá? Então aqui no caso do colchão, a mesma coisa aqui, ó. Sofá e poltrona, escolha esse tipo de serviço. Tá? Aí eu escolhi aqui, ele está dizendo, esse tipo de serviço não está configurado para ser usado com esse tipo de tabela. Tá? Por quê? Porque ele foi configurado para usar a tabela de preço, a mesma coisa esse outro aqui. Ó. Tá? Ele não está configurado para utilizar o valor por unidade de medida. Tá? O colchão aqui, tá? Então eu vou selecionar higienização de colchão, ó, ele está configurado, então ele me abriu aqui para eu colocar de 0 metros até, sei lá, 3 metros quadrados, ó, metros quadrados de superfície superior, cobrar o valor de R$300 para cada metro quadrado de superfície superior, tá? Isso quer dizer o quê? Se tiver 2 metros, ele vai pegar os 2 metros, vai encaixar aqui, ó, de 2 metros fica entre 0 a 3, beleza? Então é nessa faixa, eu vou cobrar R$300 para cada metro quadrado. Então o cliente informou 2, ele vai pegar o 2 e vai multiplicar por 300, tá? E aí vai dar 600. E eu posso dizer aqui, ó, cara, eu quero cobrar no mínimo R$500, tá? Ou seja, se o cara pegar um colchão que tem 1 metro quadrado de superfície superior, tá? Então 1 vezes 300 dá 300, só que eu digo assim, eu quero cobrar no mínimo 500. Então, se der um valor menor aqui nesse cálculo, ele vai utilizar o valor mínimo, tá? Então cadastrei aqui, e aí eu vou cadastrando as faixas, ó. De 3,1, sempre importante cuidar qual foi a faixa anterior que foi utilizada, então a faixa anterior era 3, então eu começo a próxima com 3,1, tá? Então sempre sempre utilizem os decimais aqui, para não deixar uma faixa sem ser utilizada, né? Então se eu colocasse aqui de 4 a 6, por exemplo, a próxima, e o cliente digitasse 13,5, né, ele não encontraria a faixa correspondente. Então 3,1 até 6, vamos botar aqui. Tá? Até 6 metros quadrados de superfície, eu vou cobrar
dá para cobrar um pouco menos, né? Porque eu já tô lá para fazer o serviço e tal, e aí como é mais coisa que tem que ser feita, né? Eu posso cobrar um pouquinho menos. Aqui o valor mínimo eu posso deixar zerado, tá? Ou seja, ele sempre vai pegar o maior valor aqui. Nesse caso aqui, como ele está zerado, ele vai pegar o valor que está sendo calculado, tá? Então, quero botar um valor mínimo para essa faixa também. Pode botar, não tem nenhum problema, tá? Beleza, vamos aqui até botar mais uma faixa de 6,1 até 10 metros quadrados, tá? Não sei se um dia vai ter um colchão de 10 metros quadrados, mas enfim, tá aqui, tá? De 6 até 10, 6,1 até 10, vou cobrar R$ 250, tá? E aí cadastrei as três faixas aqui, a mesma coisa aqui, ativo, eu posso trocar para sim ou não, se eu não quiser desativar alguma faixa, tá? E esse atualizar aqui, se eu quiser alterar algum valor aqui, né? E para gravar depois eu clico em atualizar, tá? Tem algumas telas que se não tem o botão atualizar, ele já atualiza automaticamente. Então fechei aqui, tá? E já está configurado. Eu tenho duas classificações primárias, tenho 3 tipos de serviço, tá? Espalhados nessas duas classificações primárias, tenho as tabelas de preço correspondentes e tenho o valor por unidade de medida já. Não estou utilizando a taxa de deslocamento, tá? Em seguida eu faço um exemplo da taxa de deslocamento. Esse aqui é o multiplicador, tá? Então, no slide que eu mostrei agora há pouco, eu estava usando o exemplo de 2,50, então se eu quiser utilizar uma taxa de deslocamento por quilômetro de 2,50, eu ponho 2,50 aqui. Eu quero trocar para 3 agora, então só trocar para 3 aqui, certo? Essa taxa de deslocamento aqui vai ser multiplicada então pela quilometragem que eu tiver nas cidades atendidas, tá? As cidades atendidas, isso aqui é importante começar por aqui porque ele vai te economizar bastante trabalho, tá? O que acontece? Eu já tenho as cidades do Brasil inteiro cadastradas, então é mais fácil pegar daqui uma listagem, né? Então verifica aqui qual é a UF que tu gostaria, né? A unidade da federação. Então vamos supor aqui, vou pegar São Paulo, tá? E filtro, ele vai me trazer uma lista de todas as cidades que tem cadastradas em São Paulo, tá? Eu vou escolher 3 aqui só para mostrar, tá? Qualquer 3 aqui. Vou pegar Agudos, vou pegar essa Altair e vou pegar Alumínio, Alto Alegre, tá? Então eu selecionei as 3, no momento que elas estão nesse painel do lado direito aqui, esse painel do lado direito é o que vai ser cadastrado para mim como cidade atendida, tá? Eu poderia acrescentar todas da UF, se eu clicar aqui elas vão todas para o painel direito, e se eu quiser remover todas para cá, ele manda de volta para a esquerda, e aí eu começo a seleção de novo, tá? Eu vou cadastrar essas 3 aqui, só para usar de exemplo, né? Então cadastrar cidades selecionadas. Isso entra num processo interno do sistema, tá? Então ele vai entrar numa fila de processamento, talvez não seja possível fazer todas naquele exato momento, tá? Mas a tendência é que isso seja feito de uma forma bem rápida. E aí depois que eu selecionei as cidades atendidas, eu vou gerenciar as localidades cadastradas, né? Então cliquei ali, tá? Então aqui as 3 cidades que eu falei para vocês que eu ia cadastrar, tá? Código do IBGE, é um item que ele utiliza em alguns sistemas, então eu optei por deixar junto, mas não é obrigatório. Se vocês não tiverem alguma situação que quiserem cadastrar uma cidade, pode cadastrar sem o código do IBGE, tá? Mas caso vá integrar com algum outro sistema, né, por meio de API ou alguma outra coisa assim, talvez seja necessário esse código do IBGE aqui, tá? Se está ativo, sim ou não, e a base de deslocamento, que é aquilo que eu estava explicando antes para vocês nos slides. Então, se são 50 quilômetros que tem da minha cidade até Agudos, eu vou botar 100 aqui, tá? Porque é 50 de ida, 50 de volta, tá? Aqui Altair, vou botar 40, porque 20 de ida, 20 de volta. Estou chutando números aleatórios, eu nem sei exatamente onde é que ficam essas cidades, tá? E aqui eu vou deixar zerado, tá? De Alto Alegre. Eu quero
Eu quero cadastrar uma nova cidade, só cadastrar aqui, né? Então vai ter alguns itens que vai precisar. O nome da cidade é como vai aparecer para o seu cliente, então como na apresentação que eu fiz agora há pouco para vocês, se eu quiser colocar Porto Alegre, Zona Norte, Porto Alegre, Zona Sul, é aqui que eu vou escrever, Porto Alegre, Zona Norte, e aí vou cadastrar, vou escolher a UF, vou escolher a cidade, eu preciso escolher a UF aqui para escolher para aparecer a cidade. Em algum momento, às vezes, acontece isso, tá? Isso é uma coisa que eu estou arrumando já no sistema, mas em algum momento eu seleciono a UF e ele não aparece a lista de cidades daquela UF, tá? É um probleminha nos filtros que eu estou arrumando já nos locais que eu estou vendo que está dando esse problema, tá? Então, se acontecer isso, pega e seleciona de novo a UF, às vezes muda de volta para aquela que ele vai atualizar e vai trazer os dados já, tá? Então, se eu quisesse colocar lá Porto Alegre, Zona Norte, aí eu escolheria Porto Alegre aqui, tá? Base de deslocamento, a distância, código do IBGE é opcional, cadastro nova cidade. Aí colocaria Porto Alegre, Zona Norte, aí depois Porto Alegre, Zona Sul. A cidade escolhida vai ser Porto Alegre igual, tá? Para pegar dessa listagem que eu tenho padronizada, tá? Porque se a gente tirar do padrão fica difícil de localizar. Alguém que quiser serviço na cidade de Porto Alegre, tá? E aí cada empresa pode cadastrar isso escrevendo de formas diferentes, aqui dificulta de achar. Então por isso que tem que escolher aqui a cidade também, além de escrever como que vai aparecer para o cliente, tá? Aqui, se eu atender vários estados, eu posso filtrar aqui para aparecer só o estado que eu quiser. Como eu só tenho um estado, ele não só aparece SP aqui para mim, tá? A base de deslocamento aqui vamos deixar zerado, tá? Atualizou já, então já tem a base de deslocamento em todas as cidades aqui atualizada. Com isso, ele vai calcular. Se eu pegar aqueles 2,50, né? E tiver um serviço para agudos, ele vai pegar 2,50 vezes 100, vai ficar 250, tá? Se eu pegar aqui Altair, são 40 quilômetros, né? Vezes 2,50, então 40 quilômetros vezes 2,50 dá R$100 de taxa de deslocamento, tá? Então é esse cálculo que ele vai fazer. Os 2,50 vezes zero vai dar zero, tá? Então nesse caso aqui ele não cobra taxa de deslocamento. Se você tiver alguma cidade que não é para cobrar, coloca zero aqui na base de deslocamento, tá? Fabiana, não quero cobrar taxa de deslocamento de nenhuma, então deixa zerado aqui, né? Aí é mais prático é pegar esse multiplicador aqui e deixar ele zerado, tá? E tem uma opção aqui que é importante falar, ó, sempre calcular a taxa de deslocamento em todos os serviços de um mesmo orçamento. Para que serve isso? Eu tenho um cliente que ele pode escolher 3, 4 tipos de serviços, talvez, dentro do mesmo orçamento, ou mais até, dependendo de como vocês configuraram, tá? Mas o fato eu posso ter mais de um serviço dentro do mesmo orçamento, tá? O que acontece? Eu posso ter equipes que são especializadas em determinado serviço. Então, eu tenho uma equipe que presta o serviço A, outra equipe que presta o serviço B, outra equipe que presta o serviço C, tá? E mesmo que esses 3 serviços façam parte do mesmo orçamento, eles vão ser prestados por equipes diferentes e cada equipe vai ter que deslocar até lá para fazer o serviço, né? E aí eu tenho que cobrar a taxa de deslocamento em todos eles. Então o que eu faço? Eu marco aqui, sempre calcular a taxa de deslocamento em todos os serviços de um mesmo orçamento, tá? Né? Para essa situação. Agora, se eu vou lá uma vez com uma equipe e já presto todos os serviços que tem que prestar, que estão dentro daquele orçamento, né? Eu deixo isso aqui desmarcado, né? Porque o que acontece? No momento que o cliente escolhe um segundo serviço, mesmo que ele esteja marcado cobrar a taxa de deslocamento, se a taxa de deslocamento já foi cobrada no primeiro serviço, ele não cobra de novo, tá? Ele vai cobrar só uma vez a taxa de deslocamento. Inclusive, tem uma questão que eu mostro para vocês no vídeo de apresentação da parte interna do sistema, né, onde aparece a ficha do orçamento.
Quando tem essa situação que tem mais de um serviço e que tem taxa de deslocamento, sempre a taxa de deslocamento ela fica destacada em vermelho para enfatizar bastante que a taxa de deslocamento está naquele serviço ali. Porque se ele for cobrar a taxa de deslocamento só no primeiro serviço e por alguma razão o cliente acabar desistindo de fazer só o primeiro serviço, né, eu fico sem cobrar a taxa de deslocamento. O pessoal, a equipe interna que está cuidando daquele orçamento lá tem que ter cuidado com isso, né, que no momento de tirar um serviço tem que verificar se não tem que dispor aquela taxa de deslocamento num outro serviço que ficou naquele orçamento. Tá? E aqui, ao confirmar o serviço, o cliente irá escolher a forma de pagamento. Cadastre aqui as formas de pagamento que você trabalha, informando a ordem que o item deve aparecer. Então, obviamente, a primeira, número 1, vamos colocar aqui, Pix, boleto, vou botar aqui, boleto, 15 dias. 15 dias para a data de vencimento, tá? Vamos botar cartão de crédito até 3 vezes. Vou cadastrar só esses 3 aqui, que é para a gente ver isso no sistema, na página de orçamentos agora, tá? Então eu já cadastrei as cidades que eu atendo, que a gente acabou de fazer. Cadastrei a questão da base de deslocamento e da taxa de quilometragem, caso eu tivesse alguma cidade que utilizasse isso, tá? Cadastrei classificação primária, os tipos de serviço, tabela de preço, tá? E os valores de serviço por unidade de medida relacionado com a unidade de medida de interesse que eu cadastrei também, tá? Então tá, a princípio, tudo configurado, tudo funcionando. E aí eu posso agora ir aqui em aparência e eu clico aqui neste link que aparece aqui no final, ó. Então eu tenho aqui alguns elementos de aparência e tenho o apelido, né, que foi registrado, tá? Esse apelido, se estiver válido, então vai ser o apelido que a minha página vai funcionar, tá? Então eu vou clicar aqui e vamos abrir essa página para ver a aparência dela agora. Então é assim que está ficando a nossa página, certo? A gente já cadastrou lá, né? Fez a alteração das cores, da página, do cabeçalho, do rodapé. A gente já inseriu no cadastro da empresa os dados, inseriu alguns links que estão aparecendo aqui já, tá? O WhatsApp. O texto da primeiro texto da primeira página que eu mostrei lá no exemplo para vocês, tá? E aqui a pergunta que eu fiz lá, como vocês podem ver, a pergunta veio customizada do que eu digitei lá, tá? Então essa pergunta aqui vocês escolhem aqui, né? Deixa eu mostrar de novo para vocês. Aqui, ó. Que tipo de estofado você precisa higienizar? É a pergunta que está relacionada com a classificação primária. Tá? Então ela vai aparecer aqui. Que tipo de estofado você precisa higienizar? Tá? E aí aqui eu escolho a opção sofá ou poltrona. Escolha o tipo de serviço que você deseja. Eu não olhei aqui higienização, impermeabilização, não sei. Clica ali, vai ter uma explicaçãozinha, claro que aqui eu não coloquei uma explicação decente, né? Mas era só para mostrar para vocês que eu estava cadastrando lá e que apareceu aqui a explicação que eu escrevi, tá? Então, eu escolho aqui o item, tá? E aí, o tipo de serviço, desculpa, e aqui eu escolho qual é a classificação, né? Qual é o enquadramento que eu tenho. Tem um sofá de 3 lugares, por exemplo. Envio. Então, eu vou mostrar agora para vocês como é que faz para fazer as conferências, depois de ter configurado já todos os preços, lá na parte das configurações. A gente entra na página de orçamentos, cada um entra na sua página de orçamentos aí, tá?
Se você não sabe qual é a sua página, ali na aba aparência das configurações, onde você escolhe o apelido, logo abaixo tem o link diretamente para você ver qual é o endereço, tá? Para acessar a sua página de orçamentos. Também, quando você acessa com o seu login, quando você acessa o painel de controle, né, após fazer o login, você é direcionado para essa página inicial aqui, que tem aqui nessa faixinha amarela sempre o link atualizado, né, até o momento de selecionar o apelido, isso vem um código diferente aqui, e aí a partir do momento que eu já tenho o apelido garantido, eu vou ter esse apelido aqui junto na minha URL, tá? E esse é o endereço onde a gente utiliza para fazer o orçamento, tá? Então primeiro eu vou fazer um orçamento lá para mostrar algumas coisas rapidamente, tá? E depois a gente vem aqui para mostrar como é que a gente faz a conferência disso. O ideal é que você selecione no mínimo 10, tá? Mas eu diria que o ideal seria algo perto de 15 a 20 situações diferentes que podem acontecer de orçamentos na sua página, tá? Variando aqui as características. Então eu tenho aqui, por exemplo, residencial, casa, apartamento, estabelecimento de alimentação, escritórios, tá? O ideal seria fazer alguns orçamentos para casa, alguns orçamentos para apartamento, alguns orçamentos para estabelecimento de alimentação e alguns orçamentos para escritórios, certo? Então pega aí uns 2, 3 de cada um, tá? E vai variando os elementos que vêm depois também, tá? E com isso a gente vai ter uma noção de como está sendo feito o cálculo pelo sistema, se está sendo feito corretamente. Eu vou pegar aqui residencial casa, vou escolher um serviço, inseto em geral, mas o ideal é que se faça essas combinações, várias dessas combinações aqui, né, para que a gente veja se praticamente todos os serviços estão sendo calculados corretamente. Vou escolher aqui um item da tabela de preço, casa de 3 quartos, e vou colocar que ela é uma casa que tem 20 metros quadrados de pátio. Seleciono a localidade e envio, tá? Então agora a gente vai ver aqui, no momento que ele vai me mostrar as configurações desse orçamento, esse primeiro item que foi colocado, né, porque eu posso colocar mais depois, mas não é o caso aqui, certo? Esse primeiro item que eu coloquei, então ele começou aqui com a classificação primária, residencial casa, tá? Depois o serviço que foi selecionado, controle de insetos em geral, o item da tabela de preço que foi selecionado, casa de 3 quartos, no valor por unidade de medida, 20 metros quadrados de pátio, e a localização que vai definir a nossa taxa de deslocamento, Canoas RS. Tá? Então a gente tem aqui sempre destacado todos os itens que são relacionados àquele orçamento daquele serviço, certo? Se eu tiver mais serviços aqui embaixo, cada um deles vai ter essas especificações todas aqui para me ajudar a entender o que é que o cliente está orçando, certo? Eu vou colocar aqui alguns nomes aleatórios só para a gente fazer um exemplo. Alguns números aleatórios também aqui. Vou marcar que tem WhatsApp. Pedro Souza. É um nome inventado, tá? Não tem... Vou botar existe e-mail e tal. Mas eu tô inventando qualquer coisa aqui para poder fazer um orçamento, certo? Confirmação de telefone e e-mail. Tá? Aí eu marco aqui envio. Então eu estou agora indo para a segunda página, onde eu vou receber o meu orçamento. Tá? Então tá aqui, ó, item 1, mesma coisa que a gente viu na página anterior. O valor R$3.000, certo? Vamos guardar esse valor. A validade do orçamento, 7 de junho. Aí eu seleciono a forma de pagamento, tá? Eu já vou ir até o fim aqui para finalizar o processo, a gente vê depois esse orçamento na ficha dele, tá? No momento que ele carrega essa segunda página aqui, que agora já está saindo, já está indo para a terceira, né? Mas no momento que ele carrega a segunda página, ele já dispara um e-mail. Se eu tenho configurado lá no sistema que eu quero receber um e-mail para todos os orçamentos que entrarem, no momento que ele carregar a segunda página, ele já vai disparar um e-mail avisando, olha, tem um orçamento, e nesse e-mail vai ter um link que vai abrir direto a ficha do orçamento que eu vou mostrar logo em seguida, tá? Então aqui abriu a terceira página, que é a última do orçamento. Então, parabéns Pedro, você fez uma excelente escolha, os contatos,
links de redes sociais, etc. E está aqui, ó. Seu orçamento recebeu o número 30, tá? Prazo de pagamento boleto 30 dias. Aqui o serviço que foi orçado, né? Sempre importante lembrar dessa estrutura aqui, né? Então aqui é a classificação primária, depois o serviço, a tabela de preço, valor por unidade medida e a localização, tá? Isso aqui tudo é sempre especificado para que a gente tenha clareza do que está sendo orçado, né? O que foi configurado naquele orçamento, para poder verificar também se está correto, certo? Então o que eu vou fazer? A partir desse momento aqui o cliente terminou já de ver o orçamento dele, né? E agora ele vai aguardar um contato da empresa, etc. Tá? E quando a empresa recebe essa aprovação no sistema, tá? A empresa também vai receber um e-mail, ela pode configurar lá para receber o e-mail avisando, né? Se ela tiver para todos os orçamentos, ela vai receber, ou se ela tiver só para os confirmados, ela vai receber nesse momento aqui, tá? Mas de qualquer forma, vai ir o e-mail com um link do orçamento, que é um link que eu vou mostrar agora, tá? Logo em seguida. Voltando aqui para minha página onde eu estou logado já, é a página onde eu acesso a página inicial do sistema, tá? Onde eu vou para as configurações, lá foi que a gente configurou os preços agora há pouco, tá? E aqui acompanhamento de orçamentos eu posso ver uma relação dos orçamentos que eu já tenho cadastrados, né? Então vou clicar aqui em acompanhamento de orçamentos e ele vai abrir essa tela onde eu tenho aqui uma série de campos que eu posso usar para filtrar os orçamentos que eu desejo, tá? Tem a legenda aqui com as cores da situação do pedido. E eu vou baixar aqui, né? Ele tem alguns orçamentos já carregados, mas à medida que eu vou baixando, ele vai carregando os outros orçamentos que tem também já cadastrados, tá? E tá aqui o orçamento que a gente acabou de cadastrar. Orçamento número 30 do Pedro Souza, valor de R$3.000, tá? Já confirmado, o verdinho aqui significa que está confirmado. E eu vou clicar aqui agora então para ver os detalhes desse orçamento. Eu vou pegar e dar uma olhada agora na ficha do orçamento para ver os detalhes dele, certo? Quando eu clicar aqui, ele vai abrir a ficha do orçamento e é exatamente a mesma coisa que vai ser enviada pelo e-mail, né? Para avisar que já tem um orçamento, vai ser esse mesmo link que vai abrir agora aqui, tá? Então, cliquei nele, ele está abrindo em outra janela, ó. E esse endereço que está aqui em cima é o mesmo endereço que foi passado por e-mail, tá? Então, quando o cliente encerrar o orçamento, vocês vão receber um aviso, tá? De que foi incluído mais um orçamento e vai ter exatamente esse link. Claro que ele vai mudar o código aqui, que se refere a outro orçamento, né? Em cada momento vai ser um orçamento, então cada vez esse código vai mudar, tá? Mas ele vai clicando no orçamento, talvez vocês tenham que fazer o login para acessar, né? Se vocês não estiverem logados, mas ele vai acessar exatamente essa página aqui, que é a página dos detalhes do orçamento. Então ali aprovado, Pedro Souza, não tem os outros dados porque o cadastro simplificado, é a cidade, e-mail, telefone. Como eu marquei lá que eu tenho WhatsApp número e autorizo o contato, então ele habilita aqui o botãozinho já para chamar no WhatsApp. Se eu clicar aqui, já abre direto uma conversa no WhatsApp com o cliente. Ou eu posso ligar se eu tiver no telefone, né, porque eu posso visualizar essa mesma tela no telefone, ou eu posso enviar um e-mail. E é isso aqui que eu quero mostrar. Olha só. Que a gente viu antes. Está aqui a classificação primária, está aqui o serviço, está aqui o item da tabela de preço que foi selecionado, tá? Está aqui a parte de valor por unidade de medida e está aqui sempre que houver, ele vai estar destacado em vermelho a taxa de deslocamento, certo? Então está aqui destacado em vermelho. E embaixo a gente vai ver os valores. Então o valor da tabela referente a uma casa de 3 quartos que está cadastrado lá é 1.250. O valor para 20 metros quadrados de pátio, que está aqui, certo? É R$200, certo? E mais uma taxa de deslocamento de 1.550. Isso dá um valor total de R$3.000, certo? Aí, o interessante é que se faça isso para 15 combinações diferentes, pelo menos, né, de classificação primária, de tipo de serviço, de tabela de preço,
se tiver de valor por unidade de medida, e de cidades diferentes aqui para verificar a taxa de deslocamento, como é que está sendo calculada, se está certinho. Tá? Então, faz pelo menos 15 combinações diferentes, tá? Faz o cálculo na mão, né, com a ajuda de uma calculadora aí para ver quanto é que ficaria, e faz pelo sistema para ver se o sistema vai fazer o orçamento corretamente. Tá? Então isso vai nos dar indícios de o valor da tabela de preço está errado aqui em alguma situação, aí tem que ir lá corrigir, ou o valor por metro quadrado aqui está errado, lá também tem que corrigir, ou a taxa de deslocamento vai dar errado, tem que corrigir. Se der tudo certo, está ótimo, tá beleza. Tá? Aqui só para reforçar a questão da taxa de deslocamento, tá? É uma coisa bem importante. Nos casos que eu tiver mais de um serviço e eu cobro só uma vez a taxa de deslocamento, ele vai aparecer só no primeiro serviço que usa a taxa de deslocamento. Tá? E então, por isso que ele vem destacado em vermelho, porque daí nos outros dois, se tiver três serviços aqui no orçamento, nos outros dois não vai aparecer a taxa de deslocamento. Só que ele destaca em vermelho para ficar bem claro que a taxa de deslocamento está ali naquele ali. Porque eventualmente o cliente pode confirmar então a realização do serviço, e ele por alguma razão ele acaba cancelando esse primeiro e fica fazendo só os outros dois, né? E aí, se eu tirar o valor de R$3.000 aqui, que é o valor desse serviço, eu tirei junto a taxa de deslocamento e não vou cobrar nos outros dois, certo? Então, por exemplo, se o cliente quiser cancelar esse primeiro aqui e ficar só com os outros dois, se ele realizou orçamento de 3 serviços, né? Então, o interessante é que se retire esses 1.550, que é uma taxa de deslocamento, e se acrescente nos outros dois, né? Não se tire o valor de R$3.000 completamente, porque como eu estou indo para lá igual, eu vou ter que cobrar uma taxa de deslocamento, a não ser que os outros serviços não requeiram a taxa de deslocamento, certo? Mas no caso de cobrar só uma vez a taxa de deslocamento, ele vai incluir sempre no primeiro serviço, e por isso é importante ter essa atenção. Tá? Tem alguns outros elementos aqui embaixo, mas eu não vou entrar no mérito agora, porque eu já apresentei num outro vídeo essa tela aqui. Tá? Mas eu queria enfatizar essa questão de que, através dessa tela aqui, dos orçamentos que eu tenho dos clientes, tá? Eu consigo entrar em orçamento por orçamento e, como eu mostrei aqui, verificar os detalhes do cálculo, né? O que entrou de valor de cada parte do cálculo aqui, para fazer a conferência e verificar antes de começar a sair divulgando, né, o link da minha página de orçamentos, fazer uma conferência então para ver se está tudo funcionando direitinho, né, para que a gente possa ter certeza que não vai ter valores sendo calculados errados aí, né, principalmente, né, nos trazendo prejuízo, tá bem? Obrigado.